Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciência Labim. O meu nome é Adriano Balduino e no vídeo de hoje falaremos de um dos elementos que eu considero aí mais polêmicos no mundo do BIM, que são as paredes. Por que as paredes são elementos polêmicos aí no mundo do BIM? Porque, bom, a gente constrói muitas vezes um elemento, tá? A gente vai construir uma parede, só que diferentemente da época do CAD, onde essa parede muitas vezes era feita com duas linhas de 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, quando a gente modela essa parede no 3D, né, no modelo BIM, ela é composta muitas vezes de muitos serviços, né? Por exemplo, pintura, amassamento, chapisco interno, pintura interna, a alvenaria em si, daí tem a pintura externa, chapisco externo. Então existe uma série de serviços vinculados a essa parede que muitas vezes a gente precisa dessas definições para começar a conceber o nosso projeto, né? A gente precisa entender muitas vezes como a construtora faz a execução da obra, como são os materiais utilizados, quais são as espessuras utilizadas, para a gente conceber o modelo com essas premissas, né? E o que acontece? Tanto as paredes quanto os pisos, elas podem ser modeladas de duas formas. Elas podem ser modeladas de modo simples ou de modo composto. No ArchiCAD, por exemplo, a gente tem três formas de construir parede: as paredes simples, as paredes compostas e as paredes baseadas em perfil complexo. As paredes baseadas em perfil complexo a gente vai deixar para outro vídeo, e no vídeo de hoje falaremos sobre as paredes simples e as paredes compostas, tá? Então as paredes simples elas são construídas a partir de um único material. Então, por exemplo, você tem em algum momento do seu projeto uma divisória de leitos aí em caso de hospitais, ou mesmo projetos de interiores que você vai fazer, utilizar a ferramenta parede para fazer marcenaria. Então você vai ter uma parede simples de apenas um material, que seria ali o MDF, por exemplo. Enquanto muitas vezes você vai ter a parede composta, que ela é composta por dois materiais ou mais, na verdade, né? No vídeo de hoje a gente vai utilizar o ArchiCAD para construir uma parede, e o nosso objetivo vai ser exportar essa parede em IFC do ArchiCAD para o Solibre, para no Solibre a gente conseguir visualizar essa parede, entender como ela se comporta e extrair os seus quantitativos, assim como a gente fez para as portas, né? Eu estou aqui com o ArchiCAD, né? A gente vai utilizar o mesmo projeto que a gente vem trabalhando desde o primeiro vídeo, desde o vídeo do mapeamento de IFC lá que nós fizemos para as portas, depois extraímos os quantitativos. Se vocês recordarem, nós tínhamos 3 portas e uma parede, né? E no vídeo de hoje nós vamos construir um tipo de parede de cada forma que eu comentei antes, uma composta e uma simples, né? Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em opções, eu vou vir em preferências de projeto, unidades de trabalho. Eu vou mudar a minha unidade de medida, que hoje está em metro, para centímetro. Por quê? Porque como eu vou criar composições de parede, e essas composições têm espessuras muito pequenas, se eu trabalhar em metro não vai fazer muito sentido. Então eu vou dar um OK e vou trabalhar em centímetro nesse momento, tá? Então, vindo aqui em opções, atributos de elemento, materiais de construção, o ArchiCAD vai me apresentar uma lista de materiais, tá? Bem grande. E esse é o momento que a gente tem que tomar uma decisão. Tá, eu vou construir uma parede composta, mas como que eu vou fazer essa parede composta? Quantas camadas essa parede composta vai ter? 1, 2, 3, 4, né? Eu vou apresentar aqui uma metodologia que eu gosto de trabalhar, que a gente trabalha com um núcleo, tá? E uma camada interna e uma camada externa. E baseado nessa camada interna e essa camada externa, nós extraímos todos os quantitativos que são necessários. Eu poderia, por exemplo, nesse exemplo que a gente vai fazer aqui, eu quero construir uma parede composta, que seja composta por um núcleo de alvenaria. Do lado interno nós vamos ter a pintura branca, amassamento, chapisco interno, reboco interno. Do lado externo nós vamos ter a textura externa, o reboco externo e o chapisco externo. Então são várias camadas. Reparem que só aqui falando já são 8 materiais que deveriam ser criados. Então nessa metodologia que eu vou apresentar, a gente vai criar apenas um material para o núcleo, um material para o acabamento interno e um material para o acabamento externo, tá? Então vindo aqui em tijolo vermelho, eu vou clicar em novo e vou colocar lá parede, alvenaria
14. Eu dou um OK. Aí eu vou vir para baixo, eu vou encontrar genérico vedação interna. Eu vou clicar em novo, vou chamar de parede pintura interna. E eu vou procurar aqui genérico vedação externa e vou criar um material chamado parede textura externa. Muito bem. Feito isso, eu já tenho os 3 materiais que eu vou precisar. Eu vou precisar criar uma composição de parede. Para isso eu venho em opções, atributos do elemento, composições. Eu vou clicar em nova composição. Então, quando eu vou criar uma nomenclatura para a composição da parede, eu gosto sempre de apresentar o que representa o lado externo, o que representa o lado interno, de qual material é feito o seu núcleo e também qual que é a sua espessura acabada e a espessura do seu núcleo. Então, nesse caso, a gente vai ter uma espessura aqui, uma parede que vai ter 19 centímetros acabada. O lado de fora vai ser o este, o núcleo vai ser em bloco cerâmico, o lado interno vai ser chamado de int e também o seu núcleo vai ser de 0,14 centímetros. Então, do lado externo eu vou ter o material que eu criei, textura externa, que vai ter 3 centímetros. O meu núcleo vai ser composto pela parede de alvenaria, que vai ter 14 centímetros. E a minha pintura interna vai ser composta pela camada pintura interna e a gente vai ter 2 centímetros. Então ela vai ter 14 centímetros no núcleo e tem um material a mais aqui que seria o azulejo. Eu vou apagar ele, remover camada. Então eu vou ter o núcleo que seria 14 centímetros, a textura externa 3 centímetros e a pintura interna 2 centímetros. Repare que eu não modelei as 8 camadas, eu fiz apenas uma que representa uma série de camadas internas e externas. E eu dou um OK. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa parede, eu vou editar as suas propriedades e vou dizer que ela apresenta a composição que eu acabei de criar. E também eu vou copiar essa parede aqui para, na verdade, eu vou criar uma nova parede, ó. Então eu vou clicar aqui e dessa vez eu não vou construir uma parede composta, eu vou construir uma parede básica, tá? Ela vai ter o material de alvenaria também e ela vai ter 14 centímetros de espessura, tá? Então eu vou clicar aqui. Então a gente tem o que agora? A gente tem uma parede composta de alvenaria, pintura interna e textura externa e nós temos uma parede simples de alvenaria 14 centímetros. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir em arquivo, exportar, salvar como, e eu vou utilizar o tradutor exportação geral e eu vou salvar na minha área de trabalho. Eu vou vir aqui no Solibri, eu vou dar um Open Model, vou vir no meu desktop e o que vai acontecer? Eu vou visualizar as minhas paredes. O que é importante observar logo de cara? Que mesmo modelando a parede, uma parede como parede composta e outra parede como parede simples no ArchiCAD, se eu utilizar o tradutor de exportação geral, as duas paredes elas são exportadas como parede simples, ó. Parece que nós temos apenas uma camada e eu não consigo extrair o quantitativo das camadas internas. Isso por quê? Por causa das características desse tradutor, né? Se a gente voltar aqui no ArchiCAD, eu posso selecionar um outro tradutor, por exemplo, eu vou vir aqui no salvar como e eu vou agora não utilizar o tradutor de exportação geral, eu vou utilizar o tradutor de exportação geral com quantidades, vou salvar como. E se eu voltar aqui no Solibri, reparem que essa parede que aparentemente tem uma camada só, o que vai acontecer com ela? Você dá um Update Models, Update e dá um OK. Então ela vai agora ser uma parede sanduíche, que a gente chama, que vai ter várias camadas de paredes, conforme a gente fez lá no ArchiCAD. Então, se você encontrar algum modelo do ArchiCAD no Solibri que tem apenas uma camada e ele foi concebido com várias camadas, provavelmente foi o tradutor que foi utilizado na exportação. Muito bem, agora a gente tem essas duas paredes no Solibri e vamos clicar nessa parede que é a parede simples, né? Nessa parede simples a gente tem a parede definida como wall, né, objeto wall, ela é do tipo IFC Wall Standard Case. Essa parede aqui a mesma coisa, do tipo wall IFC Wall Standard Case. O que acontece?
Ah, mas essa parede aqui, ela não é uma parede só, elas são três paredes, né? Como é que o Solibri entende isso, né? Então, na guia, aqui a gente tem uma guia chamada Guia Relations. Se eu clicar na parede que é composta, vir na guia Relations e entrar na guia Decomposes, você vai ver que essa parede ela é decomposta em três Building Element Parts. Enquanto que, se eu clicar nessa parede e eu vir no Relations, ela nem apresenta a pastinha Decomposes, porque ela não se decompõe em nada, ela é uma parede simples. Então isso aqui acontece tanto para paredes quanto para piso. Se eu modelar um piso e ele for do tipo composto, quando eu exportar o IFC ele vai ser uma slab que dentro da guia Relations vai apresentar vários IFC Building Element Parts, que são as partes dos pisos contidos nessa slab. Aqui nas paredes é a mesma coisa, só que para wall. Então, como é que eu faço para acessar esses quantitativos de Building Element Parts? Eu vou fechar esse arquivo aqui, eu vou abrir aquele mapeamento que eu já tinha feito na aula passada. Então a gente vai trabalhar em cima daquele Solibri que nós já trabalhamos no passado, né? Eu vou dar um update aqui, update models, update, ok. Então eu vou apresentar essas paredes, tá? Então, gente, para a gente começar a nossa brincadeira aqui, vamos criar uma tabela simples ainda, sem classification, só para entender um pouco mais do que isso representa para a gente no Information Takeoff. Para isso, eu vou criar uma tabela de paredes, tá? Essa tabela eu quero que mostrem para mim, eu vou vir em Architectural, eu vou colocar Building Element Part, e eu vou criar uma nova linha chamada Wall. Dessa forma eu estou incluindo tudo que é Building Element Part e eu estou incluindo tudo que é Wall no meu quantitativo. Eu dou um Takeoff All. Então aqui eu vou ter o seguinte, eu tenho três Building Element Part, aqui onde tem Type eu vou adicionar um parâmetro chamado Material em vez de Type. Aqui eu posso até ter o Type aqui do lado, só para a gente... O type vai mostrar a parede composta, né? Então o nosso cenário é mais ou menos o seguinte, eu tenho um material de Building Element Part que representaria o serviço de alvenaria. Tenho outro material que representaria a pintura interna. Tenho outro material que representa a textura externa. Tenho um material que representa a alvenaria para a parede simples. E ainda tem uma outra parede aqui que seria a parede composta. Por quê? Porque nós clicamos numa parede, ela era uma wall que era decomposta em três Building Element Parts. Então a parede que é a parede composta, ela também aparece aqui no quantitativo. Como faz para a gente excluir essa parede do quantitativo? A gente pode vir aqui nas configurações da tabela e aqui na guia chamada Wall, eu quero apenas, a gente pode vir aqui em Relations e daí trocar Relation para Decomposes, tá? Dá um OK. E aqui a gente tem a opção is empty e is not empty. O que é isso aqui? Então assim, se a parede se decompõe em nada, quer dizer que ela não tem filhos, digamos assim. Então ela é uma parede do tipo camada ou uma parede simples. Se ela decompõe alguma coisa, significa que ela é uma parede composta. Então se eu clicar e criar um filtro dizendo sempre que a parede se decompõe em nada, eu vou estar falando apenas das camadas ou das paredes simples. Se eu der um Takeoff All agora, eu já consegui excluir aquela parede que seria a parede mãe, né, da parede composta, tá? Então beleza, mas agora a gente tem o seguinte cenário. A gente tem paredes em alvenaria, pintura interna, textura externa, e nós temos a parede simples em alvenaria. Agora sim, agora eu vou criar alguns classifications para a gente poder organizar esse nosso quantitativo em tabelas. Então se eu vier na guia serviços, que é onde eu tinha criado aqueles vários quantitativos, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova linha. Sempre que, aí eu vou dizer, sempre que o componente for qualquer coisa, e aí eu vou criar uma nova coluna, sempre que o material for alvenaria 14, eu vou ter um serviço de alvenaria que vai ser a alvenaria 14 centímetros, tá? Sempre que eu tiver um material que for pintura interna, eu vou ter um serviço que vai ser pintura
interno. Vou chamar de pintura branca. Mas além da pintura branca, eu vou ter o emassamento, certo? Então sempre que eu tiver pintura interna, eu vou ter também o emassamento. Mas sempre que eu tiver o emassamento, eu vou ter também o reboco. Então sempre que eu tiver pintura interna, venho aqui, escrevo reboco interno. E sempre que eu tiver reboco, eu tenho o chapisco. Então eu vou trocar aqui para chapisco interno. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a textura, certo? Sempre que eu tiver a textura externa, eu vou ter aqui textura externa. Eu vou encontrar também o reboco externo. E eu vou ter também o chapisco externo. Então dessa forma eu consegui explodir, digamos, essa parede que tinha só 3 materiais em 8 materiais. Então eu dou um OK. Se eu agora acessar os meus serviços aqui, ó, eu vou conseguir acessar minha alvenaria de 14 na parede simples e na parede composta, o chapisco externo, o chapisco interno, o emassamento. Reparem que no chapisco interno para o emassamento, nesse método que a gente está trabalhando, é o mesmo elemento que permite que eu extraia os dois quantitativos. Então, se eu clicar aqui, o feedback visual vai ser o mesmo, porque eles vêm do mesmo objeto, né? Daí eu vou ter a pintura branca, que vai ser também o mesmo objeto, reboco externo, reboco interno e textura externa, tá? Então, gente, fizemos essa primeira etapa, incluímos esse arquivo IFC no Solibri. Baseado nos materiais que nós construímos, nós identificamos mais de um serviço até por material. Agora falta apenas a gente extrair os quantitativos de material baseado em cada um desses serviços. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Até mais!